Graça e paz, amados e amadas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar da história de Jesus. Hoje vamos falar em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ali Jesus, despediu das multidões. Versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus ali despediu das multidões, subiu ao monte e foi orar sozinho. E caindo a tarde ali, ele ainda estava orando ali sozinho. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estadios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então ali o barco estava bem longe de Jesus. Ele estava no mar, açoitado pelas ondas, de lá para cá o barco ficava, por causa, das ondas ali. E por causa também, do vento contrário. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Ali na quarta vigília da noite, Jesus, foi até o discípulo aonde estava o barco, andando sobre o mar, Jesus. Versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Ali os discípulos, ficou com medo de ver Jesus andar sobre o mar. E eles ficaram o quê? Com medo e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medos, gritaram. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ali Jesus, imediatamente acalmou os discípulos e Jesus falou: sou eu, não temas. E Pedro, para verificar se era Jesus mesmo que estava ali andando sobre o mar, e ele pediu para Jesus: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. Então, Pedro ali pediu para ir andar sobre as águas, se era Jesus que estava ali na água. Então, o Pedro estava em dúvida, se era Jesus ali mesmo que estava na água. Versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo, do barco, andou por sobre as águas. O Pedro andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Então Pedro, foi até Jesus andando sobre as águas. Só que no meio do caminho, o Pedro, ele olhou para a força do vento e começou a afundar e gritou, para Jesus: salva-me, Senhor. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou
e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então Pedro teve medo do vento e começou a afundar. Então ele ali, né, Jesus falou para ele: homem de pouca fé. Quer dizer, se ele tivesse mais fé, ele andava sobre as águas como Jesus andou. Mas ele teve medo e começou a afundar e pediu ajuda a Jesus. Aí, por isso Jesus fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quer dizer, Pedro ali duvidou de andar sobre o mar. Por isso começou a afundar, né? E teve medo. Versículo 32. E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E subiu Jesus para o barco e Pedro, aí o vento cessou. Versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Ali os discípulos que estavam no barco o adoraram e dizendo: verdadeiramente és o filho de Deus. Só quem é o filho de Deus, que é Jesus, anda sobre o mar. Ali Pedro teve a experiência de andar sobre o mar, mas com medo do vento começou a afundar. E ali ele, prontamente Jesus foi ajudar ele. Ele teve pouca fé naquele momento e duvidou. Então, hoje nós falamos sobre Jesus anda por sobre o mar. Tá bom, amados? Que Deus abençoe, que você venha conhecer mais a história de Jesus. Fica com Deus, até a próxima e Deus abençoe.